Olá, meu nome é Carlos Emerson, sou economista e hoje nós vamos conhecer um pouco melhor sobre o processo de instrutoria financeira da Focus. Seja muito bem-vindo. Esse vídeo vai apresentar a estrutura de trabalho da Focus e como ela certamente vai auxiliar a sua empresa a alcançar os seus objetivos. A primeira questão muito importante é separar o joio do trigo. Quando me perguntam, Carlos, a sua empresa é uma empresa de instrutoria. Qual é a diferença entre instrutoria e consultoria? Você conhece? Pois bem, eu vou explicar qual é a grande diferença e ela é bastante significativa, né? E para isso eu vou usar aqui uma figura, né, que representa elos, ou seja, entre o que você já conhece, o que você já possui e o que pode ser melhorado. A consultoria normalmente faz esses elos enquanto o consultor está dentro da empresa. A partir do momento em que ele sai, é muito comum ouvir, olha, poxa, a coisa estava funcionando enquanto o consultor estava aqui. Depois que ele saiu, parou de funcionar, né? Esse é, na verdade, um problema bastante comum e precisa ser equacionado, e é por isso que eu criei a Focus, entendendo que não basta um trabalho de consultoria, é importante um trabalho de instrutoria, como o próprio nome diz, instruir, ensinar a fazer, não só entregar o peixe, ensinar a pescar, né? Então, eu coloco aqui, né, a consultoria compila dados, entrega informações, enquanto a instrutoria, ela faz uma ponte entre o que você já conhece, entre o que você já possui, as suas rotinas são mantidas. Evidentemente, são sugeridas algumas melhorias, nada que afete drasticamente o seu modo de pensar, apenas alinhando esse modo de pensar e fazer a sua empresa para que ela efetivamente tenha informações gerenciais exatas ou que representem a sua realidade, tá? Então, esta é a grande diferença. Tudo isso com a entrega de videoaulas. Então, cada trabalho depois de executado, tem a sua explicação, a sua memória de cálculo, como a gente usa, né, comumente, gravada em vídeo, para que você possa ensinar toda a sua equipe. Se porventura você trocar as pessoas, as peças dentro do seu tabuleiro, né, do xadrez, da sua empresa, você pode resgatar esses vídeos e ensinar as pessoas que estarão à frente da sua área financeira. Portanto, é algo que tem a condição de ser perene. Você pode utilizar ad eterno. Então, esta é a grande diferença entre uma consultoria pontual e uma instrutoria, ok? Como é que ela funciona, afinal de contas? Então, deixa eu mostrar um pouquinho como é que a Focus trabalha essa questão. Para isso, eu vou usar aqui a analogia das turbinas empresariais. Para isso, trago também a analogia da aviação. Vamos imaginar que a nossa empresa seja esse jato, né? A empresa ela tem, assim como o jato, duas turbinas, uma turbina econômica e uma turbina financeira. Ambas precisam ser cuidadas, ambas precisam ser analisadas e abastecidas com frequência, né? O que eu quero dizer com turbina econômica? É a sua estimativa de receitas, a sua estimativa de custos, despesas, o seu ponto de equilíbrio, o seu preço de venda, né? A sua margem de lucratividade. São informações fundamentais para a sua empresa. Enquanto o lado financeiro trata do dia a dia, que aliás aqui quase que 90% do dia a dia do empresário está aqui. Tesouraria, débitos, créditos, saldos bancários, acertos financeiros, quer dizer, 90% do tempo está sendo consumido aqui na turbina financeira, que é fundamental. Agora, de nada adianta eu colocar 90% do tempo aqui se os 10 remanescentes não forem de qualidade aqui. Porque de nada adianta eu ter aí uma tesouraria bem gerida se a empresa não gera lucro, se a empresa não consegue atingir o seu ponto de equilíbrio, se a empresa não tem a lucratividade ou pior, o preço de venda bem formado.
Então, não adianta ficar, é como arrumar as cadeiras do Titanic, né? No convés do Titanic, enquanto ele está afundando. Então, eu tenho a minha tesouraria organizada, eu tenho o meu fluxo de caixa organizado, mas e se a empresa não está dando lucro, certamente não adianta ter o fluxo de caixa organizado, não é suficiente. Então, a ideia aqui é equilibrar estas duas, né? E então, o foco do trabalho realizado pela Focus está exatamente aqui, na turbina econômica. Claro, sem perder de vista a turbina financeira. Tá? Deixa eu explicar um pouco mais como é que isso funciona. Tá? Então, como é que é feito o atendimento dessas duas modalidades? Primeiro é o atendimento presencial, onde a gente faz uma visita para entendimento. Depois tem uma sequência que é feita tanto online quanto presencial. Né? A reunião de alinhamento inicial é feita, onde são apresentadas então as dificuldades ou as aspirações que você, empresário, tem. Eu faço nessa reunião inicial, coleto os dados preliminares, faço uma apresentação, né, dos resultados a cada etapa. Então eu trago para dentro do escritório, faço aqui as videoaulas, as compilações, mando para você, a gente faz a troca e faz então a cada final de etapa uma apresentação pessoal, vai até o seu escritório ou você vem até aqui, como for mais prático para você, né? E fazemos uma avaliação a cada etapa do desempenho da Focus, ou seja, você vai verificar se o trabalho que está sendo executado está a contento, né? Se não estiver e estiver ao alcance de fazer as alterações, assim o faremos para realmente atingir os nossos objetivos. Né? E, finalmente, define-se os próximos passos a cada etapa concluída. Tá bom? No trabalho online, o que é o trabalho online? Essa compilação de dados que eu já comentei, o registro nas planilhas e nas ferramentas da Focus, que no final, então, é a entrega, você vai receber a planilha pronta para que você utilize e a sua equipe financeira a utilize. Nós trocamos e-mails, né, trocamos WhatsApp, Skype para fazer alinhamento de dúvidas, ou seja, é full time a apresentação e o acompanhamento, né? Claro, respeitando a agenda de ambos. E depois, como eu já disse, há uma gravação, uma editoração de vídeos contendo tudo o que foi feito e em que momento foi feito, né? Para que você tenha o controle das horas, é importante, e que, além disso, tenha o controle e o histórico do que foi executado. Né? E, finalmente, a disponibilização em vídeos em um ambiente seguro, em um ambiente protegido. Né? A Focus contratou a Vimeo Business, ou seja, uma hospedagem que garante a segurança desses conteúdos, que eles não sejam compartilhados, para que você possa, então, assistir quando quiser, aonde quiser, as aulas, eu vou chamá-las assim, do que foi realizado. Ok? Então, essa é a modalidade de atendimento. A execução desse trabalho, eu chamo aqui de procedimentos de trabalho, é o seguinte, deixa eu colocar aqui já a figura para a gente entender, claro, aqui de uma maneira bastante resumida, mas nós fazemos o orçamento de receitas, custos e despesas da sua empresa. Em cima desse orçamento, fazemos as projeções para os próximos 12 meses, ou seja, você vai verificar se o andar da carruagem, do jeito que a sua empresa está hoje organizada, ela vai ou não ter lucro. E se ela não tem, no orçamento eu já consigo fazer os ajustes necessários para que ela tenha, né? Ou se ela ainda não tem, preciso saber qual é o meu ponto de equilíbrio, para que então esse seja a minha meta de faturamento e em cima disso monte a minha política de vendas, por exemplo. Né? Tudo isso é processado aqui. Depois nós fazemos a apuração da margem de contribuição, markup, ponto de equilíbrio e fluxo de caixa. Lembra? Turbina financeira, ela não fica órfã, ela precisa entrar no processo, ok? E, finalmente, definição da lucratividade alvo da empresa para reabastecer todo esse ciclo. Perceba que isso aqui é randômico, ou seja, um abastece o outro e os processos são, então, auto-indutivos, ou seja, no momento em que eu abasteço o fluxo de caixa, eu já tenho impactos sobre o preço de venda, que eu tenho impactos sobre o meu orçamento
orçamento de receitas e margem de contribuição e lucro, enfim, você vai entender isso com detalhes quando nós executarmos o trabalho. Tá? Falando em trabalho, né, deixa eu mostrar um pouquinho aqui o exemplos de tela de trabalho. Eu estou aqui pegando, evidentemente, um exemplo aleatório, né, e eu estou usando aqui uma figura de funil, não por acaso. Tá? Porque, de fato, é assim que funciona esse processo. Nós começamos a construir as projeções exatamente nessa linha de funil. Começamos com grandes blocos de informações de receitas, informações de despesas classificadas, elas vão sendo classificadas, isso vai afunilando. A partir dessa classificação, vamos fazer uma verificação individual, se esses valores estão ou não aderentes, se eles casam com a realidade ou a sua percepção, e depois disso nós fazemos a apuração dos resultados finais. Tá? Deixa eu mostrar como isso funciona na prática. Tá? Eu tenho aqui uma planilha básica, evidentemente que aqui é um exemplo, né, onde eu começo o funil com os dados históricos. Perceba que esta planilha é a entrega, né, para você. Então, essa planilha, ao final de todo o processo compilado, ao final de todo o processo compreendido, essa planilha é sua, para que você possa abastecer isso independentemente da presença da Focus. Claro que a Focus está à disposição, mas, sem dúvida nenhuma, depois de todo esse processo de aprendizado e instrutoria, você vai ter condições de tratar isso sozinho. Então, aqui eu tenho as descrições de despesas, mês a mês. Aqui nós fazemos as descrições, aqui eu chamo de despesas fixas, depois nós abrimos como despesas variáveis financeiras, análise de custos dos serviços ou das mercadorias ou dos produtos vendidos, há gastos com prolabore, gastos com impostos, gastos com comissão. Tudo isso nós buscamos os dados históricos. E, é lógico, também a projeção de faturamento dos últimos 12 meses e dos próximos 12 meses. Então, esta é uma outra tela onde nós então abrimos as projeções de faturamento. Por que eu estou usando o histórico? Né? Primeiro o histórico, depois mais um período de inflação, ou seja, saber se a sua empresa repetir o ano passado, ou os últimos 12 meses, apenas compilando ou apenas tendo a inflação como indexador, será que você vai ter lucro ou prejuízo nos próximos 12 meses? Para responder isso, nós partimos efetivamente desses faturamentos previstos, né, com base histórica, e fazemos os filtros. Lembra do funil? O próximo filtro são a tua projeção de despesas variáveis. Eu mostrei na telinha anterior. Quanto você está projetando de comissões, quanto você está projetando de despesas financeiras, né? Quanto você está projetando de impostos. Tudo isso passa então pelo primeiro degrau, o primeiro funil, né? Projeção de receitas mais a inflação, e eu começo a deduzir o quê? As comissões, despesas, impostos, se esse for o seu caso. Né? Mas esse não é o último funil, existe mais um, que são as projeções de despesas fixas. Então aqui, gastos com pessoal, ou seja, o valor do salário, mais outras remunerações, mais todas as projeções, né, de despesas com o pessoal, incluindo as contingências, valores que não são pagos mensalmente, mas precisam ser reservados, né, no final do período, gastos com prolabore e outros gastos que eu chamo aqui gastos fixos, gastos que são já contratados. Né? Então, esse é o segundo funil que a gente está utilizando aqui. Partindo desse segundo funil, eu já começo a poder projetar o resultado. Então, aqui, por exemplo, nessa empresa exemplo, se ela repetisse o faturamento do ano passado mais a inflação, ela teria um prejuízo de 19%. Opa, então nós temos que melhorar este processo. O que é melhorar esse processo? Eu posso fazer aqui as minhas simulações. Neste caso, essa empresa ela precisa de um faturamento de 253 mil de ponto de equilíbrio. Né? Neste exemplo, o ponto de equilíbrio dela é o 0 a 0. Então, está aqui, resultado de equilíbrio. Né? Então, aqui a gente faz simulações. E se eu gastar menos em pessoal? E se eu gastar menos em prolabore? E em outros gastos? Qual seria o novo período, o novo ponto de equilíbrio? Lembrando que o ponto de equilíbrio é onde você empata 0 a 0. E está aqui, ó. Resultado de equilíbrio, de fato, se essa empresa faturar 253 mil, ela fica no 0 a 0. E aí, eu já tenho o resultado de equilíbrio e eu faço o resultado realizado, ou seja, comparo o que nós projetamos com o que foi realizado graficamente, e aqui, graficamente, a gente analisa o que
eu ainda preciso, por exemplo, neste exemplo, no mês de abril, essa empresa deveria ter faturado 147, deveria ter faturado 253 e faturou 147. Portanto, faturou 58% da meta. Né? E isso, efetivamente, claro, repercute nos resultados, que estão aqui graficamente demonstrados também, tanto as receitas, quanto as despesas, quanto ao resultado projetado. Né? Então, basicamente, essas são as telas de trabalho, esta é a entrega que você vai ter.